Atenção, minhas queridas, atenção. Antes da história, você está vendo essa maravilhosa panela elétrica que você está mostrando? Pois ela vai ser sorteada na sexta-feira que vem e poderá ser sua. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o fim. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu não soube nem o que dizer quando o meu namorado me ligou, me dando aquela notícia, porque foi uma coisa assim tão repentina. Tânia, eu tô indo para Canoinhas. O irmão da minha ex-mulher faleceu. Acabaram de ligar aqui pra gente. Meu Deus. Pois então, tô indo lá com a minha filha. O Lucas era padrinho dela. Fica chato a gente não ir, né? Não, claro. Mas a tua ex-mulher vai estar lá também? Que pergunta, né, Tânia? Claro que vai. O cara era irmão dela. Aliás, ela inclusive já está lá, desde que soube que ele tinha sido internado. Não, tudo bem. Mas você vai hoje e volta quando? Não sei. Sábado à tarde, domingo de manhã. Vai depender de quando enterrarem o corpo. E você não quer que eu vá junto? Acho melhor não. Eu só liguei mesmo para te avisar. Fica tranquila, viu? Eu mantenho contato. Olha, eu não me senti confortável sabendo que ele ia fazer aquela viagem. Primeiro porque a notícia da morte de alguém, seja qual for a pessoa, já é uma coisa ruim. Mas é que, além disso, ainda existia o fato de que ele estaria perto da ex-mulher. Para ser bem sincera, eu não queria que ele fosse. Se pudesse impedir, teria impedido. Tudo bem que era o velório do ex-cunhado. O cara tinha batizado a filha dele, mas só de saber que ele ficaria perto da ex-mulher já me virava do avesso. E eu digo isso porque eu morria de ciúmes da infeliz. Sabe, insegurança? Na época em que a gente se conheceu, o Valdomiro estava sofrendo muito por causa dela. Éramos apenas amigos naquela época. A firma em que eu trabalhava prestava serviços para a firma dele. E foi assim que a gente se conheceu. Ele ainda era casado quando começamos a conversar. Um dia ele me ligou e eu percebi que ele estava triste. Era para ter sido uma conversa formal de trabalho, só que eu notei, pelo tom da sua voz, que ele não estava legal. Aí cutuquei até que ele se abriu. A minha mulher, Tânia, ela pediu separação. Nossa, sério? Pois é. Saiu de casa ontem à noite. Tô mal demais, viu? Eu até propus um encontro. Para a gente conversar depois do expediente, eu tentar, sei lá, de alguma forma, levantar um pouco o astral dele. Se bem que, nessas horas, é difícil você animar a pessoa. Meio que ofereci o ombro para ele desabafar. E aos poucos, depois desse episódio, a gente foi se conhecendo melhor. Nos tornando mais íntimos. Até que descobrimos que estávamos gostando um do outro. Quer dizer, eu estava gostando dele, como uma mulher gosta de um homem. A minha companhia para ele também eu sentia que fazia bem, só que a gente nunca sabe, né, se a pessoa está gostando mesmo ou se de repente está carente. Então, mesmo depois que começamos a nos envolver, quando lembrava das coisas que ele me dizia a respeito da ex-mulher, às vezes até com lágrimas nos olhos, eu me virava do avesso. Morria de ciúmes. Só de saber que ele tinha sido tão apaixonado por ela, que tinha sofrido tanto na época da separação. E ninguém melhor do que eu para saber disso, porque foi comigo que ele desabafou. Então, eu acho que qualquer mulher no meu lugar
ficaria insegura. A pessoa está com você, mas você testemunhou o sofrimento quando se separou do outro. Então, de repente, você imagina as duas pessoas juntas. Ele estava comigo, a gente estava namorando, mas era mulher porque ele tinha chorado no meu ombro. Quer dizer, qualquer pessoa se sentiria insegura no meu lugar. Por isso eu morria de ciúmes. E só de saber que os dois estariam juntos, embora fosse numa ocasião, digamos assim, que não aconselhava essas coisas de romance, que não denotava possibilidade de reaproximação, já que era um velório, mas mesmo assim, juro que eu não me senti segura. Por isso fiquei tão incomodada com aquela viagem. Principalmente porque me ofereci para ir junto e ele não quis me levar. Tudo bem, eu sei que não era uma festa, não era um encontro social. Só que ainda assim, eu me senti muito inseguro. Porque uma coisa é você estar presente, testemunhando o que está acontecendo. Agora, ele lá longe, junto dela, e eu aqui. Aliás, depois disso, eu não consegui mais pensar em outra coisa. Ficava criando 1 milhão de situações na minha cabeça, imaginando ele consolando a ex-mulher, lhe dando um abraço, secando suas lágrimas. Quem sabe o que podia acontecer? Eu morria de medo de lhe ter uma recaída. Ele e ela, claro, porque também não bastava apenas um querer. Mas a gente sabe que, num momento desses, com a pessoa estando carente, tudo se torna mais possível. Então, eu não conseguia parar de imaginar os dois juntos. E só eu sei o quanto isso me consumiu. Eu acho que liguei umas 20 vezes para ele no celular. Mesmo não estando presente, foi a maneira que eu encontrei de vigiá-lo. Ligava e perguntava como ele estava, se estava tudo bem. Até que uma hora, ele meio que se irritou. Ô, Tânia, pelo amor de Deus, Tânia, você não precisa ficar ligando de 5 em 5 minutos, né? Eu tô num velório, você esqueceu? Fica chato ficar atendendo o telefone o tempo todo. E a tua ex-mulher? O que tem ela, Tânia? Não, nada. Só queria saber como é que ela tá. Ela tá triste, né? O que você queria? Olha, eu até evitava pronunciar o nome dela. Até isso eu evitava. Com medo de que isso causasse algum efeito nele. Repito, só eu sei o quanto ele era apaixonado por essa mulher. O quanto ele tinha sofrido com aquela separação. Mesmo depois que a gente se envolveu, ficava um clima chato quando a gente falava dela. Porque ele nunca chegou a admitir que a tinha esquecido completamente. No começo, quando eu perguntava, ele não confirmava nem desmentia. Ficava aquele clima pesado no ar. A saudade estava estampada nos seus olhos. A verdade é que eu não tinha certeza de que ele estava comigo porque gostava realmente de mim, ou se era apenas, sei lá, falta de opção, carência, só para não ficar sozinho. Meu Deus, a gente nunca sabe. Você não está dentro da outra pessoa para saber. Eu tinha medo até de perguntar. De repente pergunto e ouço uma resposta que eu não queria nem imaginar. O que seria de mim se um dia ele confessasse que ainda era apaixonado pela Júlia? Sabe aquele medo? Sempre que ele dizia, por exemplo, que precisava conversar comigo, eu já ia ao seu encontro com o coração na mão. De qualquer maneira, ele acabou voltando de Canoinhas no domingo à tarde. Me mandou, inclusive, uma mensagem no celular avisando. Acabei de chegar, Tânia. Amanhã a gente se fala. Respondi na mesma hora.
Posso dar uma passadinha aí na tua casa então pra gente se ver? É que eu tô morrendo de saudade. A resposta dele, no entanto, não foi exatamente aquela que eu estava querendo ouvir. Melhor não, Tânia. Eu tô muito cansado. Amanhã a gente se fala. Aliás, eu preciso mesmo conversar com você. Só que hoje não dá, eu tô cansado. Já liguei o sinal de alerta. E perguntei na mesma hora: aconteceu alguma coisa? Mandei a mensagem, fiquei com o celular na mão, esperando a resposta, mas ele não respondeu. Simplesmente me ignorou. Cheguei a reenviar a mensagem, pensando que ele talvez não tivesse recebido, só que mais uma vez ele me ignorou. Ah, meu Deus, só eu sei como eu fiquei. O coração na mão. Nosso namoro era ainda tão recente. Meu Deus, fazia pouco mais de 2 meses que estávamos juntos. E às vezes eu sentia que ele, não sei explicar, mas parece que ele não levava o nosso relacionamento muito a sério. Pelo menos não como eu gostaria. Como naquele momento, por exemplo, em que ele simplesmente me ignorou e não me retornou a mensagem. Coisas assim, por mais insignificantes que sejam, magoam quando a gente ama a pessoa. E era o caso. Era exatamente esse o caso. Eu fiquei tão preocupada que quase fui até a sua casa, mesmo ele dizendo que não. Fiquei até com medo de chegar lá e dar de cara com a tal da Júlia. Sim, porque com certeza ela tinha vindo de carona com ele lá de Canoinhas. E quem garante que não tinha ido dormir na casa dele? Olha, só de pensar nisso, meu estômago revirava. Não é fácil a gente amar uma pessoa e ter de conviver com o fantasma da ex rondando o tempo todo. É um verdadeiro martírio. Principalmente porque, repito, eu nem tinha certeza de que ele gostava realmente de mim. De repente estava comigo porque eu tinha oferecido o ombro, porque estava carente, porque não queria ficar sozinho. No dia seguinte, ele me ligou e ficou de me pegar no meu serviço depois do expediente. Senti até um arrepio quando ele falou: Tânia, eu preciso muito falar com você. Me espera depois do serviço que eu passo aí para te pegar, tá bom? Você não quer falar por telefone mesmo? Não, melhor não. Depois a gente conversa. Ah, meu Deus do céu. Parece até que ele tinha prazer em me deixar com o coração na mão, agoniada, ansiosa. Porque, é como eu já disse, cada vez que ele dizia que tinha um assunto para tratar comigo e não queria adiantar, não falava por telefone mesmo, me deixava horas e horas angustiada, porque eu tinha medo de que o assunto fosse o fim do nosso namoro. Ainda insisti: mas é uma coisa boa ou ruim o que você tem para me falar? Não sei, Tânia, depende, depois a gente conversa. Ele já tinha me dado vários sustos com esse tipo de conversa. Me ligava dizendo que precisava conversar comigo. Eu ia ao seu encontro com o coração apertado, pensando que ele fosse terminar. Só que no fim era alarme falso. O problema é que dessa vez, não sei explicar, mas eu fiquei mais preocupada que das vezes anteriores. É que ele tinha estado com ela. Tinha ficado perto dela um tempo razoável para uma aproximação. E aí as imagens já invadiam a minha mente. Eu já vi os dois se consolando mutuamente, ele a abraçando. Sabe, não tem como não imaginar. Principalmente eu sabendo que ele era apaixonado por essa Júlia. Quantas vezes ele chorou diante de mim, no meu colo, de tanto que sofria com aquela separação.
Sabe, paixão, mas paixão mesmo. Então, cada vez que ele me dizia que precisava conversar comigo, mas não adiantava o assunto, eu ficava daquele jeito, ansiosa, coração batendo forte, acelerado, com medo. Meu Deus, principalmente agora que ele tinha passado o final de semana todo perto dela. Tudo bem, era um velório. Talvez nem houvesse clima para uma reaproximação. Só que vai saber. Eu não estava lá para ver o que estava acontecendo, para testemunhar. À tarde, assim que ele passou para me pegar, eu já senti que coisa boa não era. Para começar, quando fui lhe dar um abraço, ele meio que se retraiu. Não me negou o abraço, mas... sabe, tem coisas que você sente. Não retribuiu com aquele entusiasmo. E quando fui lhe dar um beijo, apesar de ele não ter se afastado ou me empurrado, também nem chegou a mexer os lábios. Ficou aquela coisa fria, quase forçada. E quando ele começou a falar, então, eu senti meu castelo desmoronando. Tânia, em primeiro lugar, isso é o mais importante de tudo. Eu queria muito que você soubesse que a gente não teve culpa. Simplesmente aconteceu. Aconteceu o quê, Valdomiro? Eu e a Júlia, a gente... Bom, você já deve estar até imaginando, né? A gente resolveu voltar, é isso. Voltar? Mas como assim voltar? É que lá no velório aconteceu da gente se reaproximar. Eu fui consolá-la, aí acabou rolando um beijo, depois a gente também... Enfim, você me desculpa, a última coisa que eu queria na vida era te magoar, mas eu também não quero te enganar, né? E além do mais, também preciso pensar um pouco em mim. No fundo, você sempre soube que eu ainda gostava da Júlia. Você me desculpe, você foi uma pessoa muito legal comigo no momento em que eu mais precisei, só que a gente fica por aqui. Sabe, eu até estranhei a minha reação quando ele falou aquilo. Estranhei porque era para eu ter caído no choro, implorado que ele não terminasse o namoro, que não voltasse para aquela mulher. Logo ela, que tanto tinha feito sofrer, só que não sei o que me deu, eu simplesmente escutei tudo em silêncio e falei que estava tudo bem. Tá certo, Valdomiro. Não precisa me explicar nada não, e nem se preocupar comigo. Se você quer assim fazer o quê, né? Paciência. E se um dia precisar de uma amiga, pode contar comigo. Eu vou sempre estar aqui, para o que der e vier. Senti que ele até respirou aliviado. Com certeza, pensou que eu não fosse aceitar tudo assim numa boa, sei lá, que fosse fazer um escândalo. É que talvez a minha ficha ainda não tivesse caído. No fim das contas, ele acabou me deixando diante do portão da minha casa. E foi só depois que ele foi embora, quando vi seu carro dobrando a esquina, que eu fui me dar conta do que realmente tinha acontecido. E a partir desse momento, as lágrimas começaram a rolar pela minha face. Não éramos mais nada um do outro. Provavelmente nem mesmo amigos, pois eu duvidava que ele fosse me procurar de novo depois de ter voltado para aquela mulher. Tinha algumas coisas dele ali em casa. Roupas, objetos, inclusive um livro que ele tinha me emprestado e eu ainda não tinha terminado de ler. Não sei o que me deu, mas naquele mesmo dia resolvi juntar tudo, todas as coisas que eram dele, botei numa sacola e resolvi
ir até sua casa para devolver. Nessas alturas, eu já tinha chorado um monte. Na verdade, o que eu estava querendo mesmo era conversar com ele. Tentar, quem sabe, fazê-lo desistir daquela ideia. De repente, ele estivesse até arrependido de ter terminado tudo comigo. Vai saber. E é aquela coisa, nessas horas, a gente se agarra a qualquer fiozinho de esperança. Peguei emprestado o carro do meu pai e me mandei para a casa do Valdomiro. Para o meu martírio, quando bati na porta, quem veio me atender foi justamente a maldita. Fiquei pasma. Você? Quer dizer então que você já voltou para casa? Ela sabia quem eu era. Ela sabia. Nós duas sabíamos que estávamos diante da inimiga. Eu dela e ela de mim. Eu falei aquilo porque realmente fiquei surpresa. Não esperava que fosse tão rápido. Ela, no entanto, não se deu por achada. Voltei sim, por quê? Pensou que fosse ficar com o que era meu? Você não se enxerga não, hein? Olha, juro por Deus que não era minha intenção brigar com ninguém. A verdade, eu nem imaginava, ou se imaginava, torcia para que estivesse enganada. Achava que de repente eles iam voltar, mas não exatamente assim. E no entanto ela estava lá. Mas não era a minha intenção brigar. Pelo contrário, minha vontade era conversar com ele, demovê-lo daquela ideia de me deixar. É aquilo que eu falei. A gente quando ama e se vê numa situação assim, tem sempre aquela esperança. Quem sabe, de repente ele pensou melhor. Então não era a minha intenção brigar. Eu nem sabia que ela estava ali. Só que, no que ela falou aquilo, e com aquele ar de deboche, de desprezo, sabe quando a pessoa te olha assim por cima, e dizendo aquela frase, você não se enxerga não, como se eu fosse uma pessoa inferior. O sangue subiu. Quando vi, já tinha grudado no cabelo dela e metido a unha na sua cara. O estrago só não foi pior, porque por causa do escândalo, do barulho, Valdomiro veio ver o que estava acontecendo e apartou a briga, porque do contrário eu teria acabado com a raça daquela desgraçada. Acho que teria matado. Naturalmente que ele me passou o maior sermão. Chegou a pedir que o deixasse em paz, que nunca mais o procurasse. O pior foi que mesmo depois disso, eu peguei um ódio tão grande daquela mulher, uma raiva tão grande que às vezes me dava vontade até de matá-la. E o fato é que, revoltada do jeito que fiquei, acabei metendo os pés pelas mãos e fazendo uma coisa de que até hoje me arrependo. Não era a minha intenção, mas acabei fazendo o Valdomiro perder um emprego. Um dia fui atrás dele e acabei armando uma cena no seu trabalho. Quando me contaram que ele tinha sido mandado embora, por causa daquilo que eu tinha feito, eu até o procurei para pedir desculpa, só que ele me recebeu com 4 pedras na mão. Olha, Tânia, me arrependo até o último fio de cabelo por ter me envolvido com você, viu? Olha, se arrependimento matasse, por favor, suma da minha frente. Eu não quero mais te ver, mas nem pintada de ouro. Mesmo depois disso, em vez de seguir o meu caminho e sossegar, ainda cometi uma série de desatinos. Acho que fiquei meio perturbada. Só isso para explicar a sucessão de bobagens que eu fui capaz de cometer. Desperdicei quase 1 ano da minha vida tentando infernizar a vida dos dois. Ligava de madrugada. Cheguei a pagar um moleque
da vila para pichar a casa dele com palavrões. E não foi apenas uma vez, não. Eles pintavam um muro, eu ia lá, dava mais dinheiro para os moleques, eles iam lá e pichavam de novo. Os palavrões, naturalmente, eram todos dirigidos a ela, aquela desgraçada que o tirou de mim. Nem eu mesma estava me reconhecendo, porque eu nunca fui assim. A verdade é que perdi a cabeça. O desprezo do homem que eu amava simplesmente me cegou. Eu só queria poder olhar no fundo dos olhos do Valdomiro e pedir perdão por tudo o que aprontei. Ele sabe que fui eu, até porque quem mais picharia sua casa, dizendo que a Júlia era uma vadia, por exemplo? Do mesmo modo que também devia saber que era eu que ligava a altas horas da madrugada. Só hoje me dou conta das bobagens que fiz. Ah, meu Deus, como eu queria poder lhe pedir perdão. Hoje reconheço que agi como uma estúpida. Agi como uma tola, movida pelo desprezo dele. Por esse amor que, mesmo sem eu me dar conta, nem era mais amor. Já tinha se transformado, sei lá, em loucura, fixação. Joguei fora praticamente um ano da minha vida. Quase um ano. Um ano desperdiçado. Um ano em que fiquei parada no tempo. Enquanto eles, apesar de tudo que eu aprontei, conseguiram voltar a ser felizes. Para minha tristeza. E o pior é que, embora tenha me arrependido, a dor continua a mesma. Já não telefono altas horas da madrugada. Já não contrato moleques para pichar o muro deles. Só que a dor da saudade e do desprezo continua a mesma. O amor que sinto por esse homem continua o mesmo. E eu continuo sofrendo por amar alguém que simplesmente não me quer.